Quinta possível resposta: o Power Creep é um problema porque a existência dele promove o desbalanceamento do jogo. O que falta é que os decks tenham chances iguais de vitória. Como eu falei na parte 1, o Yu-Gi-Oh! É um jogo de evolução e atualização constante. Também falei que não se pode exigir que saiam cartas novas sendo que as antigas são tão fortes quanto as atuais de qualquer jeito. Então o que faltou dizer sobre o problema de desbalanceamento? É a diferença de nível de poder nos decks no geral, sejam antigos ou atuais. Tipo, deck de Toon é mais fraco que Chaos Turbo, no formato Gold. Arpia é mais fraca que Blackwing no Edson. Utopia Puro é mais fraco que Hatch no formato... bem, Hatch. E sim, gente, em todas as eras do Yu-Gi-Oh! Sempre existiram decks melhores do que os outros. Mas isso não é um defeito do jogo, é uma característica. Tem decks que são feitos para serem o ápice de poder no seu tempo. Outros são mais underground. Já outros são decks piada. Vocês precisam entender isso. Entender que cada deck tem uma proposta diferente. Cada arquétipo tem diferenças distintas. A Konami quer dar prioridade a decks mais fortes, botando elas em raridades altas nas coleções. Mas ela costuma lançar algum deck mais escondido ali, mais esquecido, aonde tem potencial, mesmo que mínimo, de proporcionar jogos bons. Tipo, no formato Elements, enquanto Sprite e Tear eram indiscutivelmente os decks mais fortes e importantes na coleção Power of the Elements, ao mesmo tempo, lá foi lançado o Gold, um deck de peixe e banimento até que interessante para se jogar em nível local. Digo isso porque havia um jogador lá com esse deck na época. Ele topava direto na loja em que eu jogava, e continua a topar com esse deck mesmo no formato Kashira, para vocês terem uma ideia. E mais uma curiosidade, esse mesmo jogador jogou uma boa parte de 2023 a 2024 com o trio do deck estrutural do Jack Atlas, e muitas das vezes pegava top 4. Claro que ele só conseguia isso em nível local, com mais ou menos 10 jogadores. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes, o que você precisa fazer é buscar o seu nicho, saber quais são os limites do seu deck e não sair jogando com esse tipo de deck em torneio regional ou nacional, achando que deveria vencer. Ou em partidas online, onde os caras apelam para decks para se jogar nesses torneios grandes também. Você tem que ter senso de proporção. Hoje em dia tem várias opções interessantes para decks. Não são o meta, mas são bons o suficiente para pelo menos lhe trazer vitórias quando você joga bem. Um dia, eu faço um vídeo mais direcionado sobre o balanceamento do jogo em específico, citando mais exemplos do que esses, e analisando mais aprofundadamente se isso realmente é o problema do jogo. Mas já adianto que não. A diferença de poder nos decks é comercial e intencional. E você ficar se remoendo porque Royd não é tão forte quanto o Cyber Dragon é provar que não entende a simples ideia que uns decks são simplesmente feitos para serem mais fortes do que outros.